Meus amados, que privilégio, que alegria retornar conexão com Deus nessa jornada agora de 2024. Eu convido já você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo 1. E nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 9. Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Está escrito o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, o mar Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O nosso tema nesta noite é: agora é com você. Agora é com você. Deus disse a Abraão para sair da sua terra, da Mesopotâmia, terra idólatra, para ir para um lugar que ele ainda não conhecia. E Deus prometeu fazer dele uma grande bênção, e por meio dele abençoar todas as nações da terra. Prometeu uma terra para ele. Lá em Gênesis 15, Deus aparece novamente para Abraão e disse: Abraão, a terra que eu vou dar para vocês, ela não vai ser possuída agora não. Vocês vão passar por algumas experiências primeiro. A sua descendência vai ficar escrava no Egito por 400 anos. E eu não vou dar a terra agora, porque a medida dos amorreus não chegou ainda. A hora que o cálice da minha ira transbordar sobre aquele povo, por aqueles povos que estão lá, vai ser a hora de tomar a terra. Mas por enquanto vocês vão ser escravos, 400 anos. E por intermédio do bisneto de Abraão, José, esta família vai para o Egito, 70 pessoas. Depois de 400 anos, saem de lá, por obra sobrenatural da providência divina. A Bíblia diz 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. Esta agora aqui não é mais uma família, é uma nação peregrina, recém-liberta da escravidão, cruza o deserto, atravessa o deserto inóspito, perigoso, cheio de tantos riscos, de tantos perigos, de tantas carências. 40 anos. Peregrinação amarga, difícil, porque o povo foi muito rebelde a Deus, e por causa da incredulidade, esses 2 milhões de pessoas aproximadamente, toda essa geração morreu no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. É por isso que você tem o livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei. Repetição para quem?
para aquela geração que não saíra do Egito, que nascera no deserto e que entraria na terra prometida. Deus leva Moisés até o Monte Pisga, até o alto do Monte Nebo, defronte de Jericó. Mostra para ele a amplitude da terra. E disse: estou mostrando a terra, você não vai entrar. E então Moisés morre, com 120 anos, sem escurecer os olhos, com todo vigor. E é nessa conjuntura que Deus chega para o jovem Josué, que acompanhara Moisés nessa trajetória. Agora, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo. Agora é com você. Dispõe-te agora e atravessa o Jordão. Tu e todo este povo. E eu vou dar a você esta terra. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, aí eu te darei. Agora, é preciso que você seja corajoso. Você tenha bom ânimo. Coragem para fazer tudo de acordo com o que eu vou orientar você. Atravessando os séculos, chegando até hoje, assim como Josué tinha desafios, você e eu também temos desafios. Desafios pessoais, desafios familiares, desafios no trabalho, desafios na nossa vida espiritual. E aqui eu quero deixar então alguns princípios para nós meditarmos nesta noite. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida é que para nós assumirmos o nosso papel nessa geração, é preciso olhar para Deus e não para as circunstâncias. Quando eu olho para as circunstâncias hoje, o meu coração fica sobressaltado se eu não tomar cuidado. Estou com 65 anos, eu não me lembro de viver um período mais turbulento do que estamos vivendo hoje. A maior nação, mais poderosa nação do mundo, à beira de uma guerra civil. Estados Unidos. A Europa, na iminência de uma guerra. A Rússia ameaçando o mundo com outras nações de usar armas nucleares. O Oriente Médio é um barril de pólvoras. Se não houvesse essa grande crise militar no mundo, há uma crise moral gravíssima. Assodadamente as pessoas estão mergulhadas numa grande crise. Para todo lado que você olha, a carranca da crise está aí. Mas Deus não chamou você para olhar as circunstâncias. Deus chamou você para olhar para Ele. Ele está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas. Então eu gostaria que você observasse comigo algumas coisas. Tem hora que parece que a situação é irremediável. Quando diz que Moisés é morto, Moisés era não apenas um homem, era um ícone da sua geração. Ele era o líder, ele era o libertador, ele era o legislador, ele era o intercessor, e quando ele morre, há um vácuo de liderança, há um vazio de liderança. Não se encontrava, obviamente, nenhuma pessoa com o perfil de Moisés, com quem Deus falava face a face. O homem mais manso da terra, mas ao mesmo tempo de pulso forte. Um homem que é capaz de liderar 2 milhões de pessoas num deserto. Mas eu gostaria de dizer para você que Deus sepulta os líderes e a obra continua. Porque os nossos olhos não estão nos grandes líderes, os nossos olhos estão no Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus vai avançar, a despeito das crises que porventura possam existir e nos atingir. Veja você que o fato de Moisés estar morto não abala o trono de Deus, não abala a agenda de Deus, não abala o propósito de Deus. O plano de Deus não é de forma nenhuma alterado em virtude disso.
Então eu quero encorajar você a olhar para Deus, porque foi pelo fato de os 10 espias incrédulos tirarem os olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias, tem cidades fortes, tem gigantes, tem perigos, é que o povo morreu no deserto, por incredulidade. Foi porque Pedro olhou para a fúria das ondas, é que ele naufragou. Foi porque os soldados de Saul olharam para o tamanho de Golias, é que eles se acovardaram. Agora note isso. A nossa vitória não é resultado, irmãos, nem da nossa força, nem da nossa estratégia, nem da nossa experiência. A nossa vitória vem de Deus. Talvez você seja jovem, não interessa. A sua vida está nas mãos de Deus. Ele pode fazer da sua juventude alguma coisa extraordinária. Eu fico olhando para a história e vendo, por exemplo, que Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo com 23 anos de idade. Eu fico olhando, por exemplo, Mozart, que já havia sido consagrado como grande gênio da música mundial na sua juventude. Eu fico olhando Colombo, que já tinha feito seus planos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. Lutero iniciou a reforma com 38 anos de idade. Calvino, com 21 anos, já era conhecido como um intelectual da França e um homem que era uma referência da teologia em toda a Europa. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão na fogueira com 19 anos de idade. Billy Graham, aos 40 anos, pregava para o mundo inteiro. Então não é a sua idade, não é a sua experiência, é Deus. Tira os olhos das circunstâncias e olhe para Deus. Agora veja você no verso 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Em outras palavras, a nova geração precisa assumir o seu papel. Os líderes de cabelinhos brancos, os mourões, estão sendo levados e serão levados. Nós estamos numa corrida de revezamento. É preciso que os jovens peguem o bastão. É preciso que a nova geração chame para si a responsabilidade. Agora é comigo, agora é com você, agora é com você, agora é conosco. Não vivemos de saudosismo, não moramos no passado, não sobrevivemos de reminiscências. O papel agora é conosco, agora é com você. Eu fico olhando o que Wesley, revestido com o poder do Espírito Santo, naquela noite de 31 de dezembro de 1739, disse mais tarde: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. Ou o que disse o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, que aos 34 anos de idade estava morrendo em São Paulo. E a sua irmã debruçou sobre o seu corpo ainda moribundo, no apagar das luzes da sua vida, preocupado com os destinos da igreja, perguntou: meu irmão, o que vai ser da igreja daqui para frente? E ele respondeu altivamente: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. A nova geração precisa pegar o bastão, agora é com você. Então, veja por gentileza, que no verso 3 e 4, Deus vai dar para Josué o mapa, a geografia da terra que ele haveria de conquistar. Ele precisava saber qual era a sua missão. Em primeiro lugar, nossa missão, meus irmãos, conforme o versículo 2, é sair do deserto e entrar na terra prometida, passar o Jordão. Deserto é sinal de privação, de perigo e do mundo. O Jordão está entre o deserto e a terra prometida. O Jordão era uma barreira.
humanamente intransponível, não tinha pontes, não tinha canoas, não tinha botes. Atravessar o Jordão com a multidão, crianças e velhos e povo e animais, era um grande desafio. É preciso atravessar o seu Jordão. Estamos começando 2024 e é preciso que você pense, qual é o seu Jordão, qual é a sua barreira, qual é o seu limite, o que é que impede você de avançar, o que é que impede você de pisar na sua terra prometida. É preciso atravessar o seu Jordão. Essa é a sua missão. Pode parecer impossível? Pode. Por você mesmo você consegue? Não. Mas os seus olhos não estão nas circunstâncias, seus olhos estão em Deus. Qual é o seu Jordão hoje, nessa noite? É uma doença? É um problema no casamento? É um relacionamento complicado com os filhos? É uma crise financeira? É um pecado que tenazmente assedia você e humilha você, envergonha você? Hoje Deus quer dar para você vitória e você vai ultrapassar essa fronteira, em nome de Jesus. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: eu já delimitei a terra, já estabeleci os limites da terra, cabe a você agora entrar e conquistar, entrar e possuir. Quando você lê o livro de Josué, maiormente lá no capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ele não possuiu o que Deus havia dado para ele. E quando você avança para o livro de Juízes, Israel passou 330 anos, no período mais sombrio da sua vida, sendo escravizado exatamente por aqueles povos que ele, Israel, tinha que tirar dali. Então, ou nós obedecemos a Deus, ou sofreremos as consequências. É preciso crer, é preciso agir. A nossa missão é tomar posse de tudo aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra. Qual é o seu alvo de vida? Qual é o seu projeto para este ano? Eu fico olhando a história da igreja, eu vejo um Hudson Taylor, tinha um alvo na vida dele: evangelizar a China. Eu olho para William Wilberforce, ele tinha um alvo na vida dele, era derrotar a escravatura, a escravidão na Inglaterra. Eu olho para a vida de Martin Luther King, qual era a grande bandeira dele? Era vencer o problema do preconceito racial no seu país. Qual o seu alvo? Qual o seu projeto? Precisamos andar dentro da vontade de Deus, não olhar para circunstâncias, olhar para Deus. Mas há uma segunda coisa nesse texto que eu gostaria de destacar. Agora é com você. Então, você precisa tirar os olhos dos inimigos e colocar os olhos nas promessas de Deus. Você acredita que tem inimigos por aí? Visíveis e invisíveis? Então, dá uma olhadinha comigo no versículo 5. Vamos dar uma lida assim, bem eloquente, bem bonita, todos nós em conjunto, versículo 5, todos juntos. Vamos? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem é que não vai poder resistir o Josué? Ninguém. Quem é ninguém? Ninguém. Pronto. Grande, pequeno, feio, bonito, poderoso, fraco, não interessa. Ninguém. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que a nossa vitória vem de quê? Da nossa força? Da nossa capacidade? Da nossa inteligência? Da nossa estratégia?
da nossa família, da nossa igreja, da nossa denominação? De onde vem a nossa vitória? Vem de Deus. Vem de Deus. Quanto Deus pode? Tudo quanto Ele quer. É Deus quem está prometendo isso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Há condições para isso? E nós vamos ver daqui a pouquinho que condições são essas. Segunda coisa que é muito importante definir: a nossa vitória está fincada na fidelidade de Deus. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Moisés está morto, mas Deus está vivo. Moisés não lidera mais, mas quem lidera é Deus através de Moisés. E como Deus liderou através de Moisés, Deus continuará liderando através de Josué. Muda o obreiro, mas a obra é a mesma. A obra continua. A nossa vitória, em terceiro lugar, é garantida a nós pela presença de Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Deus está conosco. A presença de Deus é a nossa garantia de vitória. Mas o último ponto que eu gostaria de destacar nesse texto, agora é com você. Então você tem que tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos em Deus. Agora é com você. Então você tira os seus olhos dos inimigos e coloca os seus olhos nas promessas de Deus. Mas em terceiro lugar, agora é com você. Então, tira os seus olhos dos seus próprios sentimentos e coloque os seus olhos na palavra de Deus. Se eu for olhar os meus sentimentos, eu vou bambear, fraquejar. Mas se eu for governado pela palavra de Deus, eu vou avançar. Os nossos sentimentos oscilam, não oscilam? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está animado, tem dia que você está desanimado, tem dia que você está doente, tem dia que você está com saúde, tem dia que você está com vontade de matar um leão, tem dia que você está querendo fugir do leão. Então, seus sentimentos são uma gangorra, é um zigue-zague. Você não pode depender deles. Então, note você que a partir do versículo 6 a 9, há uma ênfase no texto, que é a questão do ânimo. E você vai notar aí que Deus é contra o desânimo, porque num texto tão curto quanto esse, 3 vezes Deus fala para Josué. Versículo 6, ser forte e corajoso. Versículo de número 7, então somente ser forte e corajoso. Versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Eu acho isso impressionante, porque Deus não desperdiça palavras. Quando Deus está hiper enfatizando, é porque Ele sabe que, não só o Josué, eu fico imaginando, ficar na pele do Josué, ou gente substituir um cara igual Moisés, não é brincadeira. Você já imaginou isso? Não é brincadeira. O medo, a insegurança, será que eu vou dar conta? Será que esse povo vai me respeitar? Será que eu vou ter pulso? A hora que explodiu uma rebelião, como explodiram tantas na liderança de Moisés, será que eu vou saber como é que eu vou agir? E Deus está tratando os sentimentos dele. Porque, irmãos, nada pode ser feito a não ser que você seja uma pessoa animada. O desânimo é contagioso. Uma pessoa desanimada é uma tragédia no grupo. Haja vista os 10 espias de Israel que insuflaram toda a nação. E Deus ficou tão irado com aqueles 10 espias que disse: agora a nação inteira vai morrer. Ninguém vai entrar, exceto os 2 espias que acreditaram. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que
o nosso Deus, ele é contra o desânimo. Contra, porque quando você está desanimado, você não vai caminhar. Tem gente desanimada, sabia? Desanimada com a vida, desanimada com os estudos, desanimada com o trabalho, desanimada com a igreja, desanimada com a família, desanimada com tudo. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Há pessoas que são desanimadas por causa, às vezes, de um problema físico. Você vê quando Jesus curou aquela mulher hemorrágica, tinha 12 anos lidando com um problema de saúde, e não melhorava, ia no médico, gastava dinheiro com consulta, com exames, e etc e tal, e nada resolvia. Aí quando ela ficou curada, sabe qual foi a primeira palavra de Jesus para ela? Filha, tem de bom ânimo. Ué, mas ela está curada já. É que aquela mulher já estava com um cacuete de desanimada. Tem gente que já acostumou com o desânimo. Tem gente, meus irmãos, que precisa ser curado do desânimo antes até da cura física. Aquele paralítico foi levado pelos 4 amigos, destelharam a casa, desceram o camarada, e quando chegou, Jesus disse assim para ele: tem de bom ânimo. Antes de curá-lo, tem de bom ânimo. Porque tem gente que, ainda que fique curado, ela vai continuar desanimada. Então Deus repete, tem bom ânimo, ser corajoso, tem bom ânimo, ser corajoso, avante, cara, levanta a cabeça, aprume, é com você agora. Agora, veja você que o ânimo é produzido pela promessa de Deus, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Isso é o quê? Promessa de Deus. Você não está animado porque você é forte, porque você é o cara, porque você é inteligente, porque você tem estratégia, porque você tem network, porque você tem influência. Não. Você tem que estar animado porque você tem promessa de Deus. E promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua promessa, da sua palavra. Segundo, o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Olha o verso 7 comigo. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, para você ter ânimo, você tem que fazer a coisa do jeito de Deus, não é do seu jeito não. Pode ser cabeça dura não. Tem que obedecer. Tem gente que quer romper, quer fazer, quer acontecer, mas não consulta Deus, não pede a Deus orientação, não pede a Deus discernimento, não atende os preceitos que Deus estabelece na sua palavra. Então, para ter vitória, para possuir a bênção de Deus, a promessa de Deus, a terra prometida, é preciso obedecer os preceitos que Deus estabeleceu. Mas em terceiro lugar, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Olha o versículo 9 comigo. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é o quê? Contigo, por onde quer que andares. Se você tem consciência de que Deus é com você, por onde você andar, você tem ânimo, você tem coragem. Pois bem, amados, eu gostaria então de agora colocar para você esse ponto, para mim, da mais alta importância. O texto fala da palavra de Deus e dá aqui para nós 3 orientações muito seguras. A primeira delas está no versículo de número 8. Ele diz: medita neste livro da lei de dia e de noite. O que é meditar, irmãos? É ler rapidamente? Meditar é ruminar, é refletir, é ler um texto da Bíblia e demorar nele, morar nele, mergulhar nele, permitir que esse texto fale com você, ministre a você, oriente você, colocar em prática.
É isso aí. Porque não basta ler atabalhoadamente. É preciso meditar. Mas a segunda orientação está aí no versículo 7. Ele diz assim: para teres o cuidado de fazer. Então, primeiro você medita, depois você faz. Porque o fazer é resultado, é consequência do meditar. Se você não medita, você não vai fazer. Mas tem um terceiro elemento que Josué recebeu como orientação. Veja comigo o versículo 8, a parte B. Não cesses, na parte A, não cesses de falar. Então, vamos, os 3 verbos de progressão. Medita, faz, fale. Porque tem gente que medita e guarda. Não compartilha. Quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele dá 4 orientações para Timóteo. Timóteo, guarda o bom depósito, guarda o evangelho. Timóteo, sofre pelo evangelho. Timóteo, permanece no evangelho. Timóteo, prega o evangelho. Ou seja, aquilo que você medita, aquilo que você pratica, precisa ser proclamado, anunciado. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Então, agora é com você. Agora é com você. E para você ultrapassar o seu Jordão e tomar posse da terra prometida, você precisa tirar os olhos das circunstâncias e colocar os seus olhos em Deus. Você precisa tirar os seus olhos dos inimigos e colocar os seus olhos nas promessas de Deus. Você precisa tirar os seus olhos dos seus sentimentos e colocar os seus olhos na palavra de Deus, para meditar nela, para praticá-la e para proclamá-la no poder do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, meus amados. Amém.